Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides, você está no Canal Rise e hoje nós vamos falar sobre o horário das sessões que acontecem no Forex. É um assunto bem legal porque essa é uma das maiores dificuldades que o iniciante, quando ele começa a ter contato com o Forex, quando ele começa a operar o Forex, é uma das grandes dificuldades que ele tem é entender o horário de funcionamento dos mercados e das sessões. Ah, Euclides, mas o Forex não funciona 24 horas, de segunda a sexta, de domingo a sexta? Sim, o Forex funciona 24 horas de domingo a sexta, mas existem aquelas sessões que são que são operáveis, né? Que você pode operar naquelas sessões. Sessões que têm mais liquidez, o movimento é mais forte, tem mais pessoas participando e são os horários mais concorridos do mercado de Forex. Eu vou te mostrar porque eu, propriamente dito, falando de mim mesmo, eu tive muita dificuldade de entender tudo isso. Olha só, vamos olhar esse relógio aqui do Market 24 horas clock.com. É um relógio bem complexo, se você perceber, né? Agora, por exemplo, essas sessões que estão em laranja são as sessões que estão abertas. Então, nós temos aqui a sessão de Londres, Zurique, Frankfurt, Moscou, Joanesburgo, São Paulo, Chicago, Toronto e Nova York. Cara, mas isso é muito complicado, é muita sessão, esse relógio é muito doido, como é que eu vou entender tudo isso? Como que eu vou fazer isso se transformar nas minhas operações? Quando a gente opera o Forex, principalmente os brasileiros, nós que vivemos em um país que tem um fuso horário diferente de Nova York, diferente, por exemplo, da Europa, a gente tem que achar os melhores horários para poder fazermos essas operações, certo? Então, qual é o melhor horário para a gente operar esse mercado de Forex? E como eu vou conseguir entender esse relógio, conseguir marcar esses horários para que isso seja uma rotina para mim e todos os dias eu possa vivenciar isso de uma forma tranquila e fazer as minhas operações sem muita dificuldade. Vem comigo que eu vou te mostrar. Então, esse relógio, ele é bem complexo, você pode ir por ele, olhar aqui, as sessões estão aberta essa sessão aqui e tal, Londres, Nova York, Zurique, Frankfurt, Moscou, e Joanesburgo, São Paulo, Chicago, Toronto e Nova York. Existem outras formas, né? Tem essa aqui, ó, ele vai dizer que as sessões que estão abertas, open, então agora nós temos a da Alemanha, né, Frankfurt, nós temos a de Londres, está aberta, e nesse momento temos a sessão de Nova York também aberta. E aqui tem o horário da abertura, horário do fechamento, horário da abertura, fechamento, e você pode se basear para para visualizar isso aqui. Você também pode colocar aqui a sua região, né? Você está no Brasil, você pode colocar a sua região aqui e ela vai te trazer exatamente os horários que você vai precisar marcar para poder fazer essas operações. Então, existe esse outro aqui também, que funciona da mesma forma, você vai escolher a sua região e ele vai te dizer quais as sessões que estão abertas naquele momento. Então agora nós temos a sessão de Londres, sessão de Nova York, né, Sydney e Tóquio. Estão fechadas porque, olha, nesse período, ó, nós estamos aqui 14 horas, então esse 14 horas aqui nós temos aberto apenas a de Londres e a de Nova York, que são as sessões mais relevantes nesse horário. Bom, mas como fazer isso? Como eu faço isso? Como eu marco isso nos meus gráficos para saber exatamente como eu faço? Vou mostrar para você da maneira mais difícil e depois eu vou mostrar como isso é bem fácil de você marcar. Você vai no seu gráfico e aqui, ó, nas configurações dele, aqui embaixo, tem fuso horário. Não sei se dá para você perceber aí, ó, tem fuso horário, dá para você perceber. E aqui você vai dizer qual é o seu fuso horário, né? Você vai dizer que hora você está aí no Brasil e você vai marcar isso aqui, ok? Com base nesse fuso horário, você vai marcar, você pode marcar com uma linha, né? Se você quiser, deixa eu fazer isso mais bonitinho aqui.
Você pode marcar com uma linha, né? Digamos aqui que você acredita que 10h30 o mercado de Nova York abre. Você marca aqui, 10h30, e você pode dizer que, por exemplo, então você vai operar o horário de Nova York, né? Então você marca aqui o horário de Nova York. Coloca ele da cor que você quiser, né? Coloca de vermelho, né? Se uma forma... Eita, eu falei que é para marcar de vermelho, mas é a linha, né? Pronto, e você pode também aumentar a grossura da linha para você marcar o seu horário aqui. Bom, mas isso é bem arcaico, né? Muita gente faz assim porque gosta mais assim de fazer, né? Então aqui vai abrir a sessão de Nova York, certo? 14h30 aí do Brasil. Aqui para mim é outro horário. Só estou dando o exemplo como eu faria, né? Bom, a sessão de Londres, ela vai abrir para você aí, ela vai abrir para você 3 horas da manhã, digamos, né? Então ela vai abrir aqui, ó, 8, 7, 6, 5, 4 horas da manhã. Então ela vai abrir aqui 4 horas da manhã. A sessão de Nova York vai abrir às 10h30. E a sessão de Tóquio, estou dando exemplo horário do Brasil, tá? Estou tentando imaginar aqui. E a sessão de Tóquio, ela vai abrir meia-noite, né? Digamos. Não, sessão de Tóquio no Brasil, 1h, vai abrir 8 horas da noite, né? Digamos. Um exemplo, né? Digamos que esse é o exemplo que eu queira seguir. Então você pode marcar o horário das suas sessões exatamente assim. Bom, eu acho isso bem chato de fazer e bem complicado de fazer, porque a gente tem ferramentas aqui no TradingView que pode fazer essas marcações para a gente. Você configura primeiro aqui o seu horário, né? De onde você pode colocar até com base em Nova York, né? Mas coloca o seu horário do jeito que você quer marcar. Eu coloco o meu horário aqui de Lisboa. Tá? Lisboa, eu marco aqui e vou colocar essa ferramenta aqui, ó, chamada Sessions. Você pode vir aqui, ó, deixa eu minimizar aqui, ver se eu consigo. Você vem aqui, ó, nos indicadores e você vai marcar, você vai procurar aqui, ó, Sessions. E tem aqui várias ferramentinhas que você pode marcar, né? E eu marquei uma delas aqui, ó. E aí você tem todas as sessões aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês como que funciona. Essa sessão aqui, no roxinho, é a sessão de Tóquio, né? Tá aqui, Tóquio. Você configura ela aqui, ó. Você vai clicar nela 2 vezes, ou você pode clicar também na ferramentinha dela, né? E aqui você vai configurar conforme... Deixa eu voltar aqui. Você vai configurar conforme o seu entendimento, né? Então, as minhas sessões aqui, do meu exemplo, está marcada como a sessão de Tóquio, esse roxinho. A sessão de Londres, esse azulzinho, quase um verdinho, um verdinho, né? Deixa eu ver aqui. Bem clarinho, né? 30%. E a de Nova York é esse laranja aqui, né? Bom, por que elas estão marcadas assim? Porque a forma com que eu entendo que é melhor para mim, para o meu operacional. Eu coloco a sessão de Londres, de Tóquio, para abrir, para fechar 15 minutos antes da sessão de Londres abrir. Aí eu tenho um candle aqui que vai separar as 2 sessões e aqui eu já tenho a abertura de Londres, ok? A abertura de Londres, na verdade, é nesse candle aqui, entre o fechamento de Tóquio e a abertura de Londres, esse candle aqui. Mas eu salto ele
e coloco o próximo candle. Eu estou no gráfico de 15 minutos, para vocês entenderem. Nesse gráfico de 15 minutos, então, eu tenho um candle saltando para a próxima sessão, que é a sessão de Londres. Depois, acontece a mesma coisa de Londres para Nova York. Ah, Euclides, mas a sessão de Nova York e a sessão de Londres funcionam no mesmo período, no mesmo horário. A sessão de Londres abarca um momento da sessão de Nova York. Sim, é verdade. A sessão de Nova York, de Londres, vai até, se não me engano, às 17 horas. Vamos voltar lá para o nosso relógio, né? A sessão de Londres vai até às 17 horas aqui, segundo esse relógio aqui. Então, ela vai aqui, ela iria até mais ou menos aqui, ó. Vou marcar para vocês aqui. 17 horas, certo? Aqui, ó. Então ela iria mais ou menos até aqui, mas eu não marco isso, porque para mim essa informação ela não é mais relevante. Na minha cabeça eu sei que ainda está rolando, que agora é a sessão de Nova York, né? Que a sessão de Londres acabou e agora eu estou na sessão de Nova York, embora a sessão de Londres ainda continue por um bom período. Eu marco isso aqui da forma com que eu acho mais interessante. Então, 15 minutos antes da sessão de Londres, de Nova York abrir, eu encerro a caixinha da sessão de Londres e 15 minutos depois eu abro a caixinha da sessão de Nova York. Ou seja, no momento em que a sessão de Nova York abre, já se passaram 15 minutos, né? Porque eu preciso desse respiro aqui de um candle, né? Entre uma sessão e outra. E esse vazio para dizer, olha, eu estou começando uma sessão nova, está começando agora. Mas isso é a forma com que eu trabalho. Você pode trabalhar de outras maneiras, de diversas maneiras. Então aqui nós temos todas as sessões. Sessão de... Fechou aqui, vou baixar isso aqui. Aqui a sessão de Nova York do dia anterior, sessão de Tóquio, sessão de Londres, sessão de Nova York, volta de novo aqui esse período de madrugada, volta de novo na madrugada, volta novamente aqui a sessão de Tóquio e começa tudo novamente. E as caixinhas vão se formando, né? Eu coloquei de uma cor bem transparente para não me incomodar, então eu deixo praticamente elas o tempo todo visíveis, né? Então essas são as sessões que eu opero, né? Você pode marcar a sua ferramentinha aqui e ela vai te ajudar a verificar as sessões, pelo menos saber, ó, agora eu estou na sessão de Londres, estou na sessão de Tóquio, estou na sessão de Nova York. Isso é muito importante e muito legal de você saber. Bom, quais as sessões que o brasileiro é um horário ideal para o Brasil operar? Bom, o brasileiro opera principalmente a sessão de Nova York, né? Porque a sessão de Nova York abre 2h30 da tarde, digamos, né? 2h30, então 2h30 menos 4, 1h30, meio-dia e meia, 11h30, 10h30. 10h30 da manhã você pode operar a sessão de Nova York inteirinha, né? Aqui, por exemplo, de ontem, né? Sessão de Nova York de ontem. Hoje ainda tá esse candlezão gigante aqui, vai abrir lá em cima. Sessão de Nova York. Bom, aqui, olha só. Se eu fosse operar só somente a sessão de Nova York, eu começaria entendendo que eu tenho aqui um ponto de interesse, né? Eu acordei 10h30 da manhã, vou fazer minha análise, então eu tenho esse order flow aqui, né? Que é o último movimento, que foi o último movimento de subida após a queda, e ele me deu esse como o meu ponto de interesse. Posso melhorar isso aqui? Posso. Né? Eu tenho que entender onde está a liquidez. A liquidez foi tirada por esse candle aqui, ó. Eu gostaria esse candle, embora eu não importo com cor de candle. Você olha, mas é um candle de queda, você está usando ele
como um order block de venda, como assim e tal. Não importa a cor, importa se ele tirou a liquidez. E se você observar aqui, ele tirou a liquidez, ok? Então, para mim, ele é um candle válido. Sim, um candle válido para a operação. Gente, não esqueça de se inscrever no canal, dá o like aí, dá o joinha nesse vídeo, tá? Porque estou fazendo com muito carinho para vocês, tá? Essas coisinhas do dia a dia são muito importantes, que a gente acha que não são importantes, mas são muito importantes. Eu terminaria o dia com essa operação aqui, né? Uma operação que veio, né, na 3 para 1, mais de 3 para 1, não estopou, acima do stop loss, acima do meu order block, e eu não coloco no meio, não faço isso, eu coloco realmente na entrada e deixo a coisa acontecer. Aconteceu aqui, fechou, tudo certo. Na madrugada, Euclides, é possível operar à noite? É possível operar à noite. É possível operar à noite. Aqui tenho mais um order flow, certo? Esse order flow aconteceu ele foi formado, né, depois das 9 horas da noite no Brasil. E aqui meia-noite, olha só que legal. Meia-noite do Brasil. Estou falando o horário do Brasil, não é que você está olhando aqui outro horário, mas é que eu já, na minha cabeça, já estou calculando aqui o horário do Brasil. Então aqui, ó, 4 horas da manhã, né? 4 horas da manhã, 4h15, meia-noite 15 no Brasil. E o meu próximo rompimento seria que o alvo seria até esse topinho aqui, que é uma operação de 2,5 para 1, 3 para 1. Excelente operação. Bom, então esses horários são horários operáveis, horários que você pode transacionar no Brasil sem nenhum problema o Forex. Você que gosta de operar índice, você não tem tempo para trabalhar no expediente, faça uma operação. Você pode operar à noite se você quiser, existe horário para isso, tá bem? E aqui a sessão que você vai operar, a sessão de Nova York. Quer ver mais algum outro exemplo? Sessão de Londres você não consegue operar, porque a sessão de Londres aí no Brasil será 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Muito difícil acordar 4 horas da manhã. Mas a sessão de Tóquio, o início da sessão de Tóquio e toda a sessão de Londres, você pode operacionalizar ela tranquilamente, ok? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, dê essa força pra gente aí. Eu volto com um novo episódio explicando mais alguns detalhes no próximo vídeo. Obrigado, fui.